Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. Estou de férias aqui em Portugal, nesse momento aqui em Algarve, uma bela cidade com praias maravilhosas. Aliás, se um dia você puder, venha conhecer aqui Portugal. Olha, é um país lindíssimo. Fato é que eu tô aqui de férias, mas não deixei vocês sem vídeo, né? Então, nesse momento, você vai saber o que pode acontecer com a nossa taxa Selic. Essa semana tivemos decisão do Copom. Taxa Selic se manteve em 10,5%, só que muitos economistas acreditam que essa taxa não vai se manter. E aí a grande pergunta é, será que pode cair ou deve subir? Tem muito especialista falando que a taxa Selic sim pode voltar a subir, meus amigos. E eu vou te explicar nesse vídeo o que está acontecendo e o que pode fazer a taxa Selic subir novamente, tá? E aí, o que pode acontecer com os fundos imobiliários? Essa é a grande questão, né? Muitos investidores estão vendo aí os fundos imobiliários, alguns caírem, alguns outros subirem, e eu vou te explicar tudo nesse vídeo, por que alguns fundos imobiliários estão subindo e outros estão caindo nesse momento. Bom, nessa segunda-feira nós tivemos aí a divulgação do Boletim Focus, que é nada mais, nada menos que a opinião das maiores personalidades aí da economia, né, com perspectivas do que deve acontecer com a taxa Selic, com o PIB, que é a questão de, né, o Produto Interno Bruto, que é o enriquecimento do nosso país, com a Selic que nós estamos falando, com o câmbio, tá? E a inflação, que é o grande vilão aí desses últimos anos, não só para o Brasil, como para os Estados Unidos e outros países também, até mesmo os maiores países da Europa. Aqui mesmo em Portugal também a inflação tá forte, né? E os portugueses estão sofrendo, tá? Mas vamos dar uma olhada no Boletim Focus, o que está acontecendo e o porquê que eu acredito que sim, a taxa Selic pode subir ainda em 2024. Olha lá, vamos começar aqui pelo IPCA, que é a inflação, tá, no Brasil. Lembrando que a inflação é o aumento generalizado no preço dos produtos. E quanto maior a nossa inflação, menor o nosso poder de compra. Então, inflação muito alta, por exemplo, como nós estamos vendo na Argentina, que passou de 100%, é algo muito ruim para o país. Você pode ir no mercado, o arroz está custando R$7 o quilo e do nada está custando 10, 11 reais. Só que o teu salário é o mesmo, não aumentou. Então o teu poder de compra diminui, tá? Isso é muito ruim para um país. Vamos dar uma olhada aqui na perspectiva dos economistas no Brasil, o que deve acontecer com o IPCA até o final do ano, né? Há 4 semanas, a perspectiva dos economistas era de 4%, né? Há uma semana já tinha subido para 4,05% e agora, essa semana, mais uma divulgação de alta, de 4,10%. Então a economia brasileira ela está muito pressionada. O aumento no preço dos produtos está cada vez mais alto, né? A gente vê que a gasolina, por exemplo, subiu muito. Aliás, já quero saber de você, quanto que tá a gasolina aí no seu estado? Por exemplo, aqui em Portugal, eu paguei recentemente €1,20, tá? Agora, para encher o tanque, gastei cerca de €75. Bom, aí no Brasil, quando eu saí, na região sul, onde eu moro, Santa Catarina, estava em torno de R$6 o litro do combustível, no caso a gasolina. Quero saber de você, comenta aqui embaixo. Então a gente está vendo muitos produtos subir. Você vai no mercado, a gente vê que cada vez mais os produtos estão mais caros. O nosso salário já não dá para comprar, né, o que comprava um ano atrás. Mas a questão da inflação pressionar a economia brasileira tem mexido muito com os investimentos, inclusive com os fundos imobiliários. Vamos dar uma olhada para o cenário em 2025, olha lá, 3,87 há 4 semanas, né? Agora 3,90 e já subiu para 3,96. Bom, até para 2025 os economistas acreditam que a inflação vai continuar pressionando o aumento. E isso está muito ligado também com o aumento do dólar. A gente viu o dólar sair de R$5 para 5,70. Né? Isso tem deixado também a inflação pressionada, porque muitos produtos no Brasil, eles são importados. Muitas indústrias importam produtos, matéria-prima, e aí deixam aí o preço final do produto mais caro, tá? Então saiba que a alta do dólar não é só ruim para você ir viajar, não. Também é ruim para os industriais, para as indústrias, para os agricultores que têm que importar matéria-prima para produzir. Isso tudo pressiona muito aí a questão da economia brasileira, inclusive os combustíveis, porque o petróleo é cotado em dólar, tá? Então, quanto maior o dólar, mais caro fica o combustível aqui para a Petrobras, né, distribuir pelo Brasil. Bom, vamos seguir aqui, vamos pular diretamente para o câmbio. Olha lá, há 4 semanas a perspectiva era de fechar o dólar em R$5,20. Agora já subiu para 5,30, tá? E olha lá, meus amigos, deve continuar nessa faixa aí por um bom tempo, tá? A Selic,
né? A Selic com perspectiva aí que a final de 2023, a perspectiva era de fechar o ano em 9%, né? Só que isso caiu por água abaixo, porque a inflação não cedeu. Nós estamos vendo a inflação subir e subir. E lembrando que o nosso presidente aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, queria baixar na canetada a taxa Selic. E se a gente tivesse feito isso, seria aí um desastre para a economia brasileira. O Banco Central vem fazendo um trabalho correto. Não dá para a gente baixar a taxa Selic na força, porque a gente tem que controlar a inflação. Tá? Eu sempre ensino aqui vocês, né? Quanto mais altos os juros, é para sim combater a alta da inflação. Tá? Os empréstimos ficam mais caros, as empresas contratam menos, isso não é legal. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma inflação forçando muito. Se a gente baixa a taxa de juros na canetada, as empresas voltam a contratar, o mercado aquece, mas a inflação tende a disparar, tá? Bom, a Selic, né, a perspectiva para 4 semanas estava em 10,5% e continua em 10,5%, mas muitos economistas já não acreditam nisso e acreditam que a Selic pode subir. E aí a grande pergunta é, o que deve acontecer com os nossos investimentos, inclusive com os fundos imobiliários? E antes de mais nada, a gente tem que entender que o grande vilão dessa inflação nesse momento não é só a alta do petróleo, não é só a alta aí dos grãos, dos produtos do supermercado, mas a questão do dólar também está muito complicado. E o dólar vem aumentando, né? Porque nós estamos tendo uma fuga muito grande de capital estrangeiro do Brasil, porque os investidores estrangeiros, eles não estão muito confiantes com o cenário econômico aqui do Brasil, né? Por exemplo, olha essa matéria. Dólar estaria abaixo de R$ 5 se Lula ficasse calado? Bom, a gente sabe que os juros americanos, sempre ensino vocês aqui, tá na alta máxima histórica, né? E isso tem feito com que os americanos, os gringos, eles acabem não procurando outros países para investir, porque a renda fixa deles está pagando bem. Então o que ele pensa? Por que eu vou tirar meu dinheiro do Tesouro Americano, que é o produto mais seguro do mundo, e está pagando bem na visão dele, para investir em um outro país, que, né, por exemplo, Brasil, México, que tem os seus problemas econômicos e políticos. E apesar do Brasil, né, ter aí diversas empresas e ações baratas para investir nesse momento, mesmo assim, os gringos eles estão receosos porque estamos com muito ruído político aqui. O nosso presidente vem falando muita besteira, vem contra-atacando aí o Banco Central, né? Vem atacando o presidente do Banco Central, que tem autonomia para decidir a taxa de juros no Brasil. Já contei a importância da taxa de juros aqui do Brasil e o bom trabalho que o presidente do Banco Central vem fazendo, mas é muito ruído político. A gente tem um ministro da Economia hoje, que é o Fernando Haddad, que não consegue entregar os projetos, que não consegue entregar as pautas para frente, né? Prometeu um déficit fiscal que não será cumprido, né? A gente hoje está gastando mais do que arrecada, então esse arcabouço fiscal que foi criado também já não deve servir de nada. E a cada vez mais a gente vê criação de impostos, mas a gente vê cada vez mais gastos e gastos públicos. E aí, meus amigos, a gente vê que o presidente do Brasil não está tão comprometido com as contas públicas, porque a gente vê que o Lula vem falando que vai gastar com o social e não tá nem aí para as contas públicas, que prioridade é o social. Mas aí o que passa? Qual a imagem que a gente passa para os estrangeiros? Pô, se nem o presidente está preocupado aí em atender as contas públicas, em ter responsabilidade fiscal, eu não vou mandar meu dinheiro para lá. Vou correr risco? Tô fora. Né? Olha aí o que está acontecendo com a Venezuela. Né? Inclusive a gente viu uma nota do Partido dos Trabalhadores, que é o do atual presidente, dando parabéns aí pro Maduro, né, pelas eleições da Venezuela, que a gente sabe que foi uma tremenda, né, sacanagem o que aconteceu lá. Essa é a minha opinião, é o que a gente está vendo ser noticiado por aí, e enfim, parece que lá a coisa não foi muito correta, né, enfim, então quase todos os partidos políticos, quase toda a rede aqui política no Brasil, ninguém parabenizou, Estados Unidos, todo mundo se mantendo aí distante de um parabéns pro Maduro, e aí a gente vê o partido do presidente atual aqui dando parabéns, é algo que deixa bastante chateado a gente, né, infelizmente também acaba batendo na economia, porque os investidores estrangeiros acabam tirando o seu dinheiro aqui do Brasil, levam para fora, e isso faz com que o dólar dispare e a nossa inflação fique, né, bem complicada. E eu vou te falar uma coisa, não é só os juros americanos não, tá? Que estão deixando a fuga aí dos investidores estrangeiros, além dos ruídos políticos. O que comprova que os ruídos políticos estão, né, abalando mesmo a economia é que a gente vê que a moeda, o real, entre os países emergentes foi a que mais se desvalorizou aí nos últimos meses.
E antes de falar o que pode acontecer com os fundos imobiliários, já vem aqui em cima no canal Mestre da Riqueza e clica lá em inscrever-se. É muito importante que você esteja comigo aqui inscrito no canal e também já aproveita e ative todas as notificações, que aí você vai ser sempre notificado quando eu trouxer novos vídeos para você. Mas vamos lá, o que deve acontecer com os fundos imobiliários caso a taxa Selic venha a subir, tá? Então vamos lá, vamos falar primeiro dos fundos imobiliários de papel, que nada mais, nada menos, eles investem aí em produtos da renda fixa, que são os famosos certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, tá? Então quando a gente fala em renda fixa e a Selic sobe, os produtos de renda fixa tendem a pagar mais, tá? Então os fundos imobiliários de papel, eles tendem a ser mais procurados e podem se valorizar consequentemente. Por quê? A gente viu recentemente nos últimos anos, quando a renda fixa esteve aí em 13,75%, os fundos imobiliários de papel foram super procurados e se valorizaram bastante, tá? Nós tínhamos aí fundos imobiliários de papel pagando 15, 17, 18%. Lembrando que os fundos imobiliários, eles pagam dividendos isento da cobrança de imposto de renda. Então eles pagaram muito acima até mesmo do que a própria renda fixa pela questão da isenção de imposto de renda, tá? E os gestores também têm a capacidade de escolher bons CRIs, né? Os bons fundos imobiliários. Cuidado ao ser muito ganancioso e procurar fundos imobiliários também que estão pagando aí muito, que são os famosos high yield, tá? Onde os gestores acabam se comprometendo com certificados de recebíveis imobiliários mais duvidosos. A gente viu aí que o DEVA 11 teve problema, o HCTR 11 teve problema. Eu mesmo também tinha um pequeno percentual do meu patrimônio investido, por exemplo, no DEVA 11. Falei dele aqui no meu canal também, vamos ser justos e transparentes, mas acabei perdendo dinheiro. Faz parte da renda variável. O mais importante na renda variável é que a gente mais acerte do que perca, tá? E diversifique sempre o patrimônio. É importante que você tenha fundos imobiliários, renda fixa, ações, porque tudo diversificado vai proteger o seu patrimônio. Bom, já os fundos imobiliários de tijolo, caso a Selic venha a subir, eles tendem a cair. Por quê? Como eu falei, a renda fixa tende a ficar mais valiosa, pagando mais. Os investidores iniciantes ou mais conservadores tendem a vender os seus fundos imobiliários e migrar para a renda fixa, abrindo oportunidades aí para quem tem visão de longo prazo e gosta de comprar fundos imobiliários baratos. E deve aparecer bastante oportunidade caso a Selic suba, né, nos fundos imobiliários de tijolo. E aí a grande resposta é o que fazer nesse momento? Continue diversificando o seu patrimônio. É isso que eu sempre ensino aqui. Caso a Selic venha a subir, você pode fazer contratação aí de produtos de renda fixa, você pode comprar mais ações, fundos imobiliários que estarão em promoção, tá? Mas você ter uma carteira bem balanceada, bem diversificada, com percentuais bem estipulados, vai te proteger de qualquer crise que aconteça. Inclusive é muito importante que você dolarize parte do seu patrimônio, porque cada vez mais nós estamos mais pobres frente ao mundo. Por exemplo, eu tô aqui em Portugal, né, tô viajando com uma outra família de amigos e eles sempre comentam, poxa, tá tudo muito caro, o euro tá custando mais de R$6. Quando a gente vai jantar ou almoçar, tá tudo muito caro. E aí eu falei para ele, se você tivesse dolarizado parte do seu patrimônio nos últimos anos, essa diferença você sentiria muito menos, porque você também estaria exposto com o seu patrimônio sendo valorizado aí tanto pelo dólar como pelo euro, ou até mesmo pelas empresas que estão superfaturando lá nos Estados Unidos, tá certo? Mas isso aí, mais um vídeo aqui, tô de férias, semana que vem já tô no Brasil e volto aí pro estúdio Mestre da Riqueza. Um grande abraço para você e até a próxima.